O que vou fazer agora é explicar a natureza das maldições e bênçãos. Esses são dois temas principais das Escrituras. Acho que a palavra abençoar, em várias formas, ocorre cerca de 600 vezes na Bíblia. E a palavra maldição, provavelmente quase metade desse número de vezes. Mas aprendi por experiência própria que a maioria do povo de Deus não está realmente familiarizada com a natureza das maldições e bênçãos. Acredito que é o propósito de Deus que, através da redenção em Cristo, sejamos libertos das maldições e desfrutemos das bênçãos. Mas onde quer que eu viaje, encontro muitos do povo de Deus que estão suportando maldições quando deveriam estar desfrutando de bênçãos. Um dos principais motivos é que eles não sabem reconhecer o que é uma maldição e o que é uma bênção. A segunda razão é que, mesmo que reconheçam isso, eles não podem saber como ser libertos da maldição e entrar na bênção. Então, deixe-me começar oferecendo uma definição simples de bênçãos e maldições. Ambos são veículos de poder sobrenatural. É muito importante entender que não estamos lidando com algo puramente natural. Vai além do natural. Eles são veículos de poder sobrenatural. Para o bem, se forem bênçãos, e para o mal, se forem maldições. E uma característica delas é que muitas vezes elas continuarão de geração em geração. Muitas vezes até que alguém saiba como interrompê-los se forem maldições. O resultado disso é que muitas pessoas e alguns de vocês que estão aqui esta noite estão sofrendo em suas vidas as consequências de coisas que podem ter acontecido há muitas gerações. E você tem que rastrear o seu problema até a origem e tomar as medidas apropriadas para ser liberto. Agora, os veículos de bênçãos e maldições geralmente são palavras. Podem ser palavras faladas, palavras escritas, ou simplesmente palavras pronunciadas anteriormente. Porém, tanto as maldições quanto as bênçãos podem ser transferidas ou transmitidas por objetos físicos. Portanto, nem sempre é apenas uma questão de palavras. Ruth e eu encontramos uma senhora judia que conheceu o Senhor Jesus e o reconheceu como seu Messias e seu Salvador. Ela nos contou essa história em primeira mão, nós ouvimos isso diretamente dela. Ela era o que chamam de secretária executiva altamente qualificada. Ela tinha um emprego muito bem remunerado com um homem que era presidente de sua própria empresa. Depois de algum tempo, ela descobriu que o presidente e todos os executivos da empresa participavam de um estranho culto sob o comando de uma senhora guru. Então o presidente perguntou se ela poderia digitar algumas bênçãos que aquela guru havia pronunciado sobre os executivos. Quando esta senhora começou a digitá-las, ela percebeu que elas eram tudo menos bênção para os cristãos. Então ela foi até seu chefe e disse: "Sinto muito, mas não me sinto à vontade para digitar essas bênçãos." O patrão foi gentil e disse: "Sinto muito, se eu soubesse que era contra a sua consciência, não teria pedido que você fizesse isso. Esse foi o fim de tudo." Agora temos que fornecer algo por inferência. Mas tenho certeza de que a senhora guru ouviu falar dessa secretária que não datilografou suas bênçãos. E quem sabe o que ela fez? Ela pode ter orado ou pode ter pronunciado uma maldição. Mas a partir dessa fonte realmente não faria muita diferença o que era. Dentro de algumas semanas, esta secretária, vou chamá-la de Miriam, não era o nome dela, os dedos de Miriam começaram a ficar rígidos, enrolados, tortos. E em pouco tempo estavam extremamente doloridos e ela não conseguia dobrá-los. Ela disse que você não acreditaria na dor. Ela teve que dormir em uma cama separada do marido porque, sempre que o marido se virava e a cama tremia, a dor era insuportável em seus dedos. Ela foi a um especialista que fez radiografias e disse que era artrite reumatoide. Ela era, em certo sentido, uma pessoa aleijada.
Outra senhora, uma senhora carismática, recebeu estas minhas 3 fitas de pregação e sentiu que esta senhora Miriam deveria ouvi-las. Não acho que Miriam estivesse muito realmente entusiasmada com os vídeos. Ela era uma senhora bastante sofisticada e acho que a ideia de maldições era algo remoto e medieval aos olhos dela. De qualquer forma, esta outra senhora prevaleceu e elas sentaram-se e ouviram os 3 vídeos. E no final do 3º vídeo, conduzo as pessoas numa oração pela qual se libertam de qualquer maldição sobre as suas vidas. No ponto onde a oração começou, a fita cassete emperrou. Não iria para frente, não iria para trás e não conseguia retirar ela. Isso não é puramente natural. Então Miriam disse, bem, então não posso fazer a oração. Esta senhora infatigável disse, não, eu tenho a oração digitada. Eu vou trazer isso. Então ela convenceu Miriam, creio que contra seu próprio julgamento, a ler esta oração. Agora você poderia ler a oração em 3 minutos, não demoraria tanto assim. Então Miriam apenas leu a oração obedientemente, e entre o momento em que começou a ler a oração e o momento em que terminou, seus dedos e mãos foram totalmente libertos. Não havia nenhum vestígio de artrite. Ela voltou ao médico, ele confirmou clinicamente a cura. O que quero enfatizar é isso. Ela não estava orando por cura, isso não estava em sua mente. Ela estava simplesmente se libertando de uma maldição, mas quando a maldição foi quebrada, não houve mais motivo para a doença. Outro exemplo de barreira invisível. Agora quero tratar das Escrituras como as formas que as bênçãos e maldições assumem. Há um capítulo específico no Antigo Testamento que trata exclusivamente de bênçãos e maldições. Quantos de vocês sabem qual é? Deuteronômio, capítulo 28, tudo bem. Tem 14 versículos de bênçãos e 54 versículos de maldições. Agora, não podemos entrar nisso por causa do tempo, mas sugiro, se você estiver preocupado, que conforme sua conveniência, estude esse capítulo cuidadosamente. Já estudei isso muitas vezes e vou oferecer meu resumo. Mas, por favor, exerça seu próprio julgamento para saber se você acha que isso é correto ou não. Aqui está meu resumo das principais bênçãos e das principais maldições. Na verdade, elas são opostas exatamente uma à outra. Aqui estão 7 bênçãos. Número 1, exaltação. Significa ser elevado, você não está mais vivendo sob as coisas. Número 2, uma palavra que tive que cunhar, reprodutividade. Não consegui encontrar uma palavra normal em inglês, mas uma pessoa que está na bênção de Deus é frutífera em todas as áreas da sua vida. Número 3, saúde. Número 4, prosperidade ou sucesso. Número 5, vitória. Número 6, Moisés disse que você seria a cabeça e não a cauda. E número 7, você estará acima e não abaixo. Agora, quando eu estava estudando isso há alguns anos, perguntei ao Senhor, qual é a diferença entre a cabeça e a cauda, sendo que ele me deu uma resposta simples. A cabeça toma decisões, a cauda simplesmente é arrastada. Então, de que maneira você está vivendo? Você está tomando as decisões, você está no comando da situação? Ou você está simplesmente sendo arrastado como um rabo por circunstâncias e forças que você não entende e pode controlar? Se você é uma cauda, é bem possível que esteja sob uma maldição. Não estou dizendo que todas essas bênçãos se devam a essa causa, mas isso cabe a você discernir. Existe apenas um especialista nesta área e seu nome não é Derek Prince, é o Espírito Santo. Ele é quem tem que mostrar a você, pessoalmente. Posso pregar a verdade geral, mas você precisa obter a aplicação específica do Espírito Santo. Então vamos dar uma olhada nas maldições e elas são exatamente o oposto. Humilhação, incapacidade de reprodução ou esterilidade. Eu diria que basicamente a esterilidade está quase sempre associada
de alguma forma a uma maldição. Número 3, doenças de todo tipo. E se você ler Deuteronômio 28, quero dizer, não há nenhuma doença que tenha sido deixada de lado quando você chegar a essa lista. Número 4, pobreza ou fracasso. Número 5, derrota. E número 6, você é a cauda, não a cabeça. E número 7, você está abaixo, não acima. Você provavelmente já ouviu falar sobre os dois cristãos que se conheceram. Um deles disse, bem, como você vai, irmão? E ele respondeu, bem, dadas as circunstâncias, não estou mal. E o primeiro cristão disse, bem, o que você está fazendo nessas circunstâncias? Você deve estar acima e não abaixo. Agora, ao longo dos anos, independentemente dessa lista, fiz uma pequena lista de indícios de que me alertaram de que provavelmente eu estava lidando com uma maldição. Eu só digo provavelmente. Eu fiz isso independentemente de Deuteronômio 28, mas é realmente incrível como isso está próximo. Acontece que tenho uma lista de 7. Quero deixar bem claro que não estou dizendo que se você tem um desses, é absolutamente certo que você está sob uma maldição. Você precisa examinar a possibilidade de buscar a Deus, mas se você tiver vários deles, quanto mais você tiver, mais será a possibilidade de estar sob uma maldição. Aqui está a minha pequena lista. Número 1, colapso mental ou emocional. Onde as pessoas desmoronam, essa é uma frase usada hoje. Você diz que ele ou ela simplesmente desmoronou. É disso que estou falando, emocionalmente, mentalmente ou ambos. Número 2, doenças repetidas ou crônicas, especialmente se forem hereditárias. Porque, veja bem, as maldições passam de geração em geração. Além disso, em situações em que os médicos não conseguem encontrar nenhuma causa normal. Número 3, os chamados problemas femininos. Esterilidade, tendência a abortar e problemas menstruais. Ruth e eu lidamos com tantos casos como este que, onde quer que uma pessoa venha orar nessa categoria, simplesmente agimos com base no fato de que é uma maldição. Na verdade, chegamos a um ponto em que realmente sentimos que estamos desperdiçando nosso tempo ministrando aos enfermos, sem primeiro ensiná-los como serem libertos da maldição. Certa vez, convocamos uma fila de pessoas com problemas femininos. E no meio da fila estava um homem? Então, quando ele apareceu, eu disse, qual é o seu problema? Como você pode ter um problema feminino? Ele disse, meu problema é depressão e isso é feminino. No entanto, não aceitei sua declaração. O próximo, um colapso do casamento e da alienação familiar, onde as famílias se desfazem, onde os casamentos se desfazem, onde os filhos são alienados dos pais, os irmãos das irmãs. Muito, muito provavelmente uma maldição em trabalho. O próximo, insuficiência financeira. Quero ter cuidado ao dizer isso. Não creio que a pobreza, por um curto período, possa ser um teste pela qual Deus nos está a fazer passar. Mas se você está sempre com falta, se nunca tem o suficiente, se está sempre com dificuldades, acho que muito provavelmente você está sob uma maldição. Então o próximo é o que eles chamam de sujeito a acidentes. Em outras palavras, você é uma daquelas pessoas que sempre sofrem um acidente. Isso é meio objetivo, porque as seguradoras irão verificar você e lhe darão um prêmio mais alto se o classificarem como sujeito a acidentes. Quero dizer, não é natural ser a pessoa que sempre quebra o tornozelo quando você sai do meio-fio, ou sua esposa sempre bate a porta do carro no seu dedo, ou seja lá o que for. Ou é sempre no seu olho que um pequeno inseto pousa. Quero dizer, não é natural se isso está sempre acontecendo. E, finalmente, numa família, um histórico de suicídios ou mortes não naturais. Se há uma frequência dessas coisas em uma família, você poderia dizer que uma maldição é como um longo braço maligno do passado.
E você não sabe há quanto tempo. Está esticado e toda vez que você está prestes a ter sucesso ou chegar onde deseja, esse braço maligno o tropeça. E você tem que se levantar e começar de novo. Você chega tão longe e tropeça novamente. E isso realmente se torna a história da sua vida. Você ficaria surpreso com quantas pessoas me contaram histórias como essa e tantas vezes disseram: bem, aconteceu a mesma coisa com meu pai ou com meu avô. Em outras palavras, parece ocorrer em nossa família. Ou outra imagem simples é uma sombra escura do passado sobre a sua vida, bloqueando a luz do sol das bênçãos de Deus. Você pode ver outras pessoas andando sob a luz do sol e sabe que ela está lá e é real, mas de alguma forma o sol raramente parece brilhar totalmente sobre você. Vamos para Deuteronômio 28 para ver o que eu chamaria de causas primárias, tanto bênçãos quanto de maldições, e felizmente elas são muito simples. Os 2 primeiros versículos de Deuteronômio 28 dizem o seguinte: agora acontecerá que, se você obedecer diligentemente à voz do Senhor seu Deus e guardar cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, o seu Deus, o exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus. Essa é uma tradução que creio ser seguida pela maioria das traduções modernas, mas a antiga King James costumava dizer: se você ouvir diligentemente a voz do Senhor seu Deus. E em hebraico, essa frase é formada pela repetição da palavra ouvir. Se você ouvir, isso é enfático, a voz do Senhor seu Deus e fazer o que ele diz. Muito simplesmente, a causa primária de todas as bênçãos é ouvir a voz de Deus e fazer o que ele diz. Agora, a causa primária de todas as maldições é exatamente o oposto. No versículo 15 do mesmo capítulo: mas acontecerá que, se não obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, guardando cuidadosamente todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, que todas essas maldições virão sobre você e o alcançarão. Então, qual é a causa das maldições? Não ouvir a voz de Deus, não fazer o que ele diz. Então, basicamente, você tem os 2 problemas raízes, ou as 2 causas raízes. A causa da bênção, ouvir a voz de Deus e fazer o que ele diz. A causa das maldições, não ouvir a voz de Deus, não fazer o que ele diz. Então vamos lidar em primeiro lugar agora com maldições que procedem do próprio Deus. E há uma causa suprema que é declarada em Êxodo capítulo 20, os versículos do 3 ao 5. Êxodo 20, dos versículos 3 ao 5, esta é a primeira parte dos 10 mandamentos. Antes de lermos, deixe-me dizer que a maior e mais comum causa de maldições na vida das pessoas é a violação dos 2 primeiros mandamentos. Na verdade, estou inclinado a acreditar que você não pode quebrar esses mandamentos sem cair sob uma maldição. Agora deixe-me ler essas palavras. Você não terá outros deuses diante de mim, mas o hebraico significa tanto ao meu lado. Não se trata de ter o Senhor como Deus principal e outros deuses também. Ele diz: eu sou o Senhor e além de mim não há outro Deus. Portanto, você não deve reconhecer nenhum outro Deus exceto o Deus verdadeiro. E a segunda é o que chamaríamos de idolatria. Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, ou que há nas águas debaixo da terra. Não curvarás diante deles, nem os servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Observe que essa é a característica específica de uma maldição. Ela dura pelo menos 3 e provavelmente 4 gerações. Mas sempre que você vai a uma fonte diferente do Deus verdadeiro, em busca de coisas que você é livre apenas para buscar no Deus verdadeiro, qualquer fonte que você vá, você está, na verdade, fazendo o seu Deus.
Então, se você for a uma cartomante em busca de informações sobre o futuro, que Deus disse que você não receberá por meio desse canal, através dessa cartomante, você estará transformando o poder por trás daquela cartomante em seu Deus. Você joga com um tabuleiro de Ouija. Se você se envolver em todo tipo de experiências ocultas, ou cultos que negam a verdade da Bíblia, em todas essas coisas você está criando um Deus que não é o verdadeiro Deus. Então é muito importante dizer isto. As maldições pronunciadas pela quebra dos 2 primeiros mandamentos cobrem todas as formas de ocultismo. Agora em Deuteronômio capítulo 27, os versículos do 15 ao 26, temos 12 maldições pronunciadas. E quando Israel entrou na terra prometida, eles tiveram que pronunciar todas essas maldições sobre si mesmos. Se desobedecessem à lei, automaticamente ficariam sob essas maldições. Eles não poderiam entrar na terra prometida sem isso. Eu acho que, de certa forma, é a mesma coisa quando entramos em um relacionamento com Deus. Se formos obedientes, estaremos sob as bênçãos, mas se formos desobedientes, correremos o risco real de cair sob as maldições. Agora, vou apenas dar-lhe meu pequeno resumo das coisas sobre as quais as maldições são pronunciadas em Deuteronômio 27, verso 15 e os seguintes. Número 1, mais uma vez, idolatria. Falsos deuses, isso está sempre no topo da lista. Número 2, desrespeitos aos pais. E isso se repete no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Minha convicção pessoal é que qualquer pessoa que não honre seus pais nunca terá uma vida boa com eles, nunca. Posso pensar em dezenas de exemplos de pessoas. Isso não significa que você não pode ser salvo, falar em línguas e ir para o céu quando morrer, mas faltará algo na qualidade de sua vida até que você ajuste seu relacionamento com seus pais. Isso não significa que você tenha que concordar com seus pais ou fazer tudo o que eles mandam, mas você tem que respeitá-los. Penso em outro jovem com que lidei. Ele tinha um relacionamento muito ruim com seu pai. Seu pai estava morto, enterrado num cemitério a mais de 1.000 quilômetros de onde estávamos. Quando essa verdade real penetrou, ele fez uma viagem de 10.000 quilômetros até o cemitério onde seu pai estava enterrado, foi até o túmulo, ajoelhou-se diante dele, confessou suas atitudes erradas ao pai, chorou profundamente e se levantou como uma pessoa diferente. E a partir daí, o curso de sua vida mudou. Eu sei que existem muitos pais, principalmente hoje. Você tem muitos motivos para ter algo contra eles. Eu entendi aquilo. Eu digo que não existem filhos delinquentes, só existem pais delinquentes. No entanto, se você quiser que tudo esteja bem, é melhor fazer o que Deus diz. Você não pode se dar ao luxo de não fazer isso. Depois, o próximo, devemos ir rápido. Nesta lista é a traição contra um vizinho. O livro de Provérbios diz que quem recompensa o bem com o mal nunca se afastará de sua casa. E então a injustiça para com os fracos ou indefesos. Pessoalmente, não consigo pensar em nada mais fraco ou indefeso do que um bebê no ventre da mãe. Pessoalmente, tenho a convicção de que qualquer pessoa que proceda deliberadamente a um aborto estará sob uma maldição. Eu nunca ministraria a tal pessoa sem lidar com a maldição. Quero que você entenda, não estou dizendo que você está amaldiçoado para sempre, por favor, entenda. Estou lhe contando o problema porque vou lhe mostrar a solução. Depois, sexo ilícito ou não natural, especialmente incesto. E mais uma vez, não sei quais são os números específicos aqui, mas nos Estados Unidos estima-se agora que 1 em cada 4 meninas com menos de 10 anos foi molestada sexualmente e 1 em cada 5 meninos com menos de 10 anos de idade. Não consigo pensar que isso acontecerá sem que uma maldição o siga. Continuando nesta lista, Gênesis capítulo 12, temos o chamado de Deus para Abraão. Precisamos olhar para isso porque tem algo significativo nisso.
Deus chama Abraão, promete várias coisas, e no versículo 3, este é o fim do chamado. Ele diz a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Portanto, há uma bênção e uma maldição. Acredito que isso foi necessário porque Deus sempre escolhe um homem para ser abençoado. Esse homem se torna objeto de todos os tipos de forças satânicas malignas. Então Deus incorporou uma proteção. Ele disse a Abraão: quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E qual é o nome genérico para amaldiçoar? Falar contra ou abusar do povo judeu? Antissemitismo. Na minha opinião pessoal, o antissemitismo é quase invariavelmente seguido de uma maldição para um indivíduo, para uma nação. E se você olhar para a história dos últimos 19 séculos, verá nação após nação, nação após nação que ficou sob maldição porque amaldiçoou o povo judeu. Depois há outra maldição muito importante pronunciada no profeta Jeremias. São apenas algumas palavras curtas e acho que muitas vezes as ignoramos sem realmente apreciar seu significado. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Porque ele será como um arbusto no deserto e não verá quando o bem vier, mas habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada que não é habitada. Observe, por favor, que esta é uma descrição muito boa de alguém sob uma maldição. As bênçãos estão por toda parte, mas ele vive em uma terra árida. A chuva cai em todos os outros lugares, mas não cai sobre ele. Qual é a causa dessa maldição? Confiando no homem, fazendo da carne o seu braço. Mas a Escritura diz: cujo coração se afasta do Senhor. Em outras palavras, aqui está um homem que conheceu a graça e a bênção sobrenaturais de Deus e depois voltou a confiar em seus próprios esforços. Virou as costas à graça de Deus e isso traz uma maldição. Em Zacarias capítulo 5, os versos do 1 ao 4, Zacarias teve a visão de um pergaminho voador e havia uma maldição em cada lado do pergaminho. Era uma maldição para quem rouba e a outra era para quem comete perjúrio. E na visão, este pergaminho estava na casa de uma pessoa, alojava-se ali e toda a casa se desintegrava. Veja, essa é a natureza de uma maldição. Não afeta apenas uma área específica, mas tem uma espécie de efeito corrosivo ao seu redor. E então, em Malaquias 3, acho que temos que olhar para isto. Malaquias 3, os versos 8 ao 10. Roubará o homem a Deus, no entanto você me roubou. Mas você diz: de que maneira nós roubamos você? Nos dízimos e nas ofertas. Você está amaldiçoado com uma maldição, pois você me roubou até mesmo toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós tal bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-las. Agora não estou ensinando que todos os cristãos deveriam devolver o dízimo, porque pelo que entendo o Novo Testamento não é lei, é graça. Mas eu sugeri a você que a graça deveria nos tornar mais generosos que a lei. Disseram-nos que temos uma aliança melhor estabelecida com promessas melhores. Você acha que com base nisso poderíamos oferecer menos do que os israelitas? Mas vou dizer uma coisa: a mesquinhez para com Deus traz uma maldição. É uma economia muito pobre ser mesquinho com Deus. E digo aos cristãos de todos os lugares que quando a oferta chega, Deus não precisa de suas dicas. Outra fonte específica de maldições são os homens que falaram em nome de Deus como porta-vozes de Deus. Existem muitos exemplos disso na Bíblia. Veremos apenas alguns. A primeira é encontrada em Josué capítulo 6, versículo 26. Depois que Israel capturou e destruiu Jericó, Josué, o líder do povo de Deus e porta-voz de Deus, pronunciou uma maldição sobre qualquer um que posteriormente reconstruísse uma cidade naquele local. Em Josué capítulo 6, versículo 26. Então Josué lhes ordenou naquele tempo, dizendo: Maldito diante do Senhor o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó.
Com o seu primogênito lançará os seus alicerces, e com o seu mais novo estabelecerá suas portas. Essa é uma maldição muito específica, não uma maldição geral. Mas a forma que a maldição tomaria seria que a pessoa que reconstruísse Jericó lhe custaria a vida de 2 de seus filhos. Tenho a certeza de que a maioria dos israelitas esqueceu essa maldição, ela simplesmente recuou para a história. Mas cerca de 500 anos depois, no reinado de Acabe, rei de Israel, um homem fez exatamente aquilo sobre o qual Josué havia pronunciado uma maldição, e isso está registrado no primeiro capítulo 16 de Reis. No reinado de Acabe. 1 Reis 16... E o último versículo do capítulo, versículo 34. Nos seus dias, esses são os dias de Acabe, Riel de Betel edificou Jericó. Ele lançou os alicerces com Abirão, seu primogênito, e com o seu filho mais novo, Segube, ele estabeleceu suas portas conforme a palavra do Senhor, que ele havia falado por meio de Josué, filho de Num. A tradução marginal diz à custa da vida de seu filho. E a maioria das traduções modernas segue isso. Assim, o homem que foi contra a maldição pronunciada por Josué 500 anos depois, custou-lhe a vida de 2 de seus filhos. Agora quero passar para outras fontes de maldições. O próximo é muito importante. É muito pouco compreendido pelos cristãos contemporâneos, e chamo isso de pessoas com autoridade relacional. Ou seja, pessoas que têm autoridade por causa de um relacionamento. Agora, a autoridade é um conceito muito impopular em muitos lugares e partes do mundo hoje, mas a verdade é que ainda é real. A autoridade não é criada pelo homem, ela vem de Deus. E existem muitos relacionamentos diferentes nos quais uma pessoa tem autoridade. Agora, você pode gostar ou não, mas o marido tem autoridade sobre a esposa em certos contextos. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Os professores têm autoridade sobre os seus alunos. Os pastores têm autoridade sobre as suas congregações, apenas para citar alguns exemplos. Agora, por causa da relação de autoridade, as palavras ditas por essas pessoas àqueles que estão sob a sua autoridade têm um poder sobrenatural especial, quer sejam bênçãos ou maldições. E se você olhar para a Bíblia, você descobrirá que depois da bênção de Deus, a bênção mais importante que qualquer pessoa poderia ter em sua vida é a bênção de seu pai ou de sua mãe. Isso ainda é verdade hoje. Eu digo a qualquer um de vocês cujos pais estão vivos, faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo o que puder, para obter a bênção de seu pai e sua mãe, mas principalmente seu pai. Faz muita diferença. Quando fui salvo, temo ter tido uma atitude ruim em relação aos meus pais. Eu pensei, eles não estão salvos, estou salvo. Eles não entendem, eu entendo. Eu louvo a Deus, ele me repreendeu por isso. Ele me mostrou que eu não poderia esperar sua bênção se não honrasse meus pais. E antes de morrerem, eu lhes dei a honra que era apropriada. Não acredito que de outra forma eu poderia ter desfrutado das bênçãos de Deus em minha vida e ministério. Agora vamos considerar alguns outros exemplos possíveis, e a maioria delas é construída a partir de situações com as quais eu realmente lidei, mas meio que mudei um pouco para não expor a identidade das pessoas. Vamos pegar um pai. Este é talvez o mais comum de todos. Um pai tem 3 filhos. O primeiro é o primogênito. Claro, ele é sempre bem-vindo. O terceiro, o mais novo, é brilhante. Mas o do meio não é nem primogênito nem brilhante. Ele tem muitas das mesmas características de seu pai. Você já percebeu que quando as pessoas são más, e são más da maneira que somos maus, gostamos de descontar nelas e não em nós mesmos? Você já notou isso? Pais, se vocês implicarem com um dos seus filhos, provavelmente é aquele que mais se parece com vocês, se vocês soubessem disso. Você está se opondo ao que há em você que você não gosta. De qualquer forma, assim diz o pai ao segundo filho: você nunca terá sucesso, você sempre será um fracasso, você nunca vai conseguir. O que é isso? É uma maldição.
Eu já lidei com muitos homens na faixa de 40 e 50 anos que ainda lutam contra as palavras ditas por um pai, antes de serem adolescentes. Ou digamos que o pai tenha uma filha de 15 anos, com algumas jovens de 15 anos, ela tem espinhas, e o pai tem que levá-los para a escola todos os dias, e todos os dias ela fica lá no quarto colocando coisas nas espinhas. E então ela está atrasada, e aí o pai fica exasperado e um dia ele diz: você nunca vai se livrar dessas espinhas, você vai ter espinhas para o resto da vida. 15 anos depois, ela é uma mulher casada com seus próprios filhos e ainda luta contra as espinhas. Por quê? Por causa de uma maldição. Vamos falar sobre professores. A professora tem um aluno que não sabe soletrar. Talvez ele tenha o que chamam de dislexia. Você sabe, você colocou as letras ao contrário. Você é bobo, você é estúpido. Você simplesmente não se esforça, você nunca terá sucesso. Eu sei que os professores não deveriam falar assim, mas às vezes eles falam. Qual é o resultado? Uma criança, um menino ou uma menina que nunca conseguirá vencer na vida. Ruth e eu temos uma amiga. Uma professora disse a ela quando ela era adolescente: você é superficial. Acho que ela agora está na casa dos 60 anos de idade, ou pelo menos no final dos 50 anos. Descobrimos que durante toda a sua vida ela lutou contra essa afirmação: você é superficial. E o estranho é que se alguém não merece essa afirmação, é aquela senhora. Ela está longe de ser superficial. Mas veja a autoridade por trás dessas declarações, e isso as torna poderosas. Normalmente falando, existe um elemento demoníaco. Vou apenas mostrar uma coisa em Tiago capítulo 3 que é muito importante. Tiago capítulo 3, os versículos 14 e o versículo 15. Mas se vocês têm inveja amarga e egoísmo em seus corações, não se vangloriem nem mintam contra a verdade. Esta sabedoria não vem do alto, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Em outras palavras, se suas atitudes estiverem erradas e suas reações estiverem erradas e você falar, o que vai acontecer terá um elemento demoníaco. Então chegamos a outra área tremendamente importante. Talvez a mais comum de todas, o que chamam de maldições autoimpostas. As pessoas pronunciam maldições sobre si mesmas. Em Gênesis 27, temos a história de como Isaac iria abençoar Esaú e a mãe Rebeca, que é a primeira Iamama, e disse: se você sabe o que é Iamama, e disse, trocou-os. Ela fez Jacó agir como Esaú e reivindicar a bênção. Jacó não estava relutando, mas estava com medo e disse isso no versículo 11. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: olha, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Talvez meu pai me sinta e eu pareça um enganador para ele e traga uma maldição sobre mim mesmo e não uma bênção. Mas sua mãe lhe disse: seja sobre mim a tua maldição, meu filho. Ela assumiu sobre si a maldição que teria sido para Jacó. Foi uma maldição autoimposta. Se você for até o final do capítulo, apenas o último versículo, você encontrará Rebeca começando a usar uma linguagem muito negativa sobre si mesma. Rebeca disse a Isaac no versículo 46, estou cansada da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa entre as filhas de Et, com as que são filhas da terra, que bem me terá a vida? Estou cansada de viver. Qual é a vantagem de viver? Essa é uma declaração típica de alguém que está sob maldição, entende? Nunca se permita dizer isso. Não faça declarações negativas sobre você. Não diga: nunca serei capaz de fazer isso. Eu nunca consigo. Não adianta. Eu sou uma falha. Eu simplesmente não aguento mais. E então você continua e diz: eu gostaria de estar morto. Estaria melhor morto. Você sabe o que está fazendo? Você está convidando o espírito da morte. E ele não aceita muitos convites. Ruth e eu lidamos com inúmeras pessoas
que precisavam ser libertadas do espírito da morte, porque o convidaram e impuseram uma maldição sobre si mesmas. E aprendemos um lindo versículo que ajudou centenas de pessoas. Vou compartilhar com você Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e declararei ou proclamarei as obras do Senhor. Se você fez um comentário negativo sobre si mesmo, se impôs algo negativo a si mesmo, precisa revogá-lo pelo positivo. Veja, como um exemplo notável, você sabe que Pedro negou 3 vezes que conhecia o Senhor. Mais tarde, depois da ressurreição, junto ao mar da Galileia, Jesus teve uma conversa pessoal com Pedro. E 3 vezes ele disse, você me ama? E fez Pedro afirmar 3 vezes que o amava. Por que ele fez isso? Porque Pedro teve que revogar as declarações negativas que fez antes da crucificação, entende? Então, se dissemos algo negativo e trouxemos alguma sombra escura sobre nós, precisamos revogar o negativo e substituí-lo pelo positivo. E este versículo é perfeito, eu não morrerei. Isso não significa que você nunca morrerá, mas significa que Satanás não vai matá-lo antes do tempo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, a próxima causa comum de maldições, e é o que chamo de convênios antibíblicos. Êxodo 23, versículo 32, em relação ao povo que Israel deveria desapropriar da terra de Canaã. Isto é, todos eles, idólatras, pessoas que viviam em total rebelião contra o Deus vivo. Moisés disse, Êxodo 23, 32, não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Você entende? Se as pessoas têm deuses falsos, e você faz um pacto com essas pessoas, você também está fazendo um pacto com os deuses deles. Agora vou dizer algo que confio que não ofenderá ninguém, e digo isso simplesmente porque meu desejo é ajudar as pessoas. Um exemplo extremamente comum disso na nossa cultura contemporânea no mundo ocidental é a maçonaria. Porque quem se torna maçom faz um pacto com quem é maçom. Os maçons dirão que é segredo, mas não é. Na década de 1950, um livro foi publicado na Grã-Bretanha por um clérigo anglicano chamado Hanan, chamado Darkness Visible, que expõe todos os principais ritos e cerimônias da maçonaria. E nenhum maçom jamais desafiou esse livro em mais de 30 anos. Quando você se torna um maçom, você tem que pronunciar uma maldição sobre si mesmo, se revelar os segredos dos maçons. E inclui coisas como ter a língua cortada, o braço direito cortado e jogado sobre o ombro esquerdo e o corpo exposto em um lugar onde as marés sobem e descem 2 vezes a cada 24 horas. Essas são maldições autoimpostas. A maçonaria é uma religião idolátrica. Fica claro no grau 32, o grau do arco real, que reconhece e oferece adoração a uma pessoa chamada Jabulon, Jabulon, que é uma combinação de Jeová, Baal e Osíris. E assim o verdadeiro Deus da Bíblia se une a 2 divindades ídolos que Deus condenou totalmente. Quando você faz um pacto com isso, você está fazendo um pacto com esses deuses. Existem muitas outras maneiras pelas quais esse tipo de maldição pode ocorrer. Nas sociedades tribais é muito comum que um bebê ou jovem seja iniciado na tribo por meio de certos ritos. Muitas vezes há cortes na pele ou pó inserido sob a pele. E isso expõe essa pessoa à maldição que está na idolatria, que é o foco daquela tribo. E depois há maldições pronunciadas por servos de Satanás. Numa igreja cristã africana, 2 presbíteros se desentenderam. E isto pode parecer estranho para você, mas é basicamente comum na África.
O outro ancião foi ao feiticeiro para que ele amaldiçoasse o outro ancião, ok? E quando ele fez isso, o feiticeiro ficou muito feliz em atender, porque era cristão, entende? E foi isso que ele fez. Ele foi para um lugar no mato, pegou um certo tipo de terra, trouxe de volta, espalhou sobre um espelho de mão, e então disse ao mais velho: agora limpe a terra e me diga o que você vê. E ele olhou no espelho e viu no espelho o rosto do homem que ele queria amaldiçoar. Agora o feiticeiro disse: pegue uma faca e corte no espelho. Ele fez isso e quando fez isso, sangue apareceu no espelho. E quando o ancião voltou, ele descobriu que o outro ancião estava morto. Como você chamaria isso? Você não poderia chamar isso de assassinato. Você consegue entender por que a Bíblia proíbe a bruxaria? Jesus disse: eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele não disse que o inimigo não tem poder. Ele disse: eu lhe dei autoridade sobre esse poder. Essa é a abordagem realista. Apenas um exemplo interessante, porque isto é algo desconhecido para muitos ocidentais. No conflito entre Davi e Golias, quando Davi saiu com a funda e sem armadura, Golias ficou zangado e insultou, e foi isso que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. Então o filisteu disse a Davi: sou um cachorro para que você venha até mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Você entende? Antes de entrarem na batalha, ele invocou seus deuses ídolos. E Davi respondeu: não irei até você em meu próprio nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Veja, foi uma luta entre deuses, e você sabe quem foi vitorioso. Mas quero apenas salientar que os servos de Satanás têm poder para amaldiçoar. Mais uma vez, eu poderia ilustrar isso com exemplos de muitas pessoas que ajudamos pessoalmente. Uma última maneira pela qual uma maldição pode vir é declarada em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. O versículo anterior diz sobre os habitantes de Canaã: queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, não cobiçarás a prata nem o ouro que há nele. E então diz, no versículo 26, não trarás uma abominação para dentro de tua casa, para que não sejas condenado à destruição com ela, mas você deve detestá-lo totalmente e abominá-lo totalmente, pois é uma coisa amaldiçoada. Então, quando você traz para sua casa qualquer coisa associada à idolatria ou ocultismo, você está abrindo o caminho para que uma maldição entre em sua casa. Novamente, isso é algo com que lidamos com frequência. Eu digo às pessoas que depois de um culto como este, se você acredita que precisa de libertação de uma maldição, é melhor ir para casa e verificar o que tem em sua casa. Verifique se há alguma coisa ali que anuncie algum outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Meu princípio pessoal é que não quero nada em minha casa que desonre Jesus Cristo. Deixe-me dar um exemplo rápido. Muitas vezes temos casos em que os pais nos dizem que os filhos não dormem bem à noite, ficam inquietos, choram, ficam assustados. Uma razão comum para isso é que em algum lugar daquela casa há algo que dá a Satanás o direito de acesso. Você precisa percorrer sua casa de cima a baixo, limpar tudo que esteja associado ao ocultismo. Qualquer tipo de coisa supersticiosa. Se você tem ferraduras para afastar o azar, isso é superstição. Não afasta o azar, abre a porta para Satanás. Muito bem, agora chegamos ao clímax realmente importante, que é como ser liberto de uma maldição. Quero lhe dar algumas instruções simples quando você atender às condições, tudo bem? Mas resistir às vezes é um processo contínuo.
É como se soprasse um vento forte e você tivesse que manter a porta fechada. Se você abrir a porta, o vento entrará. Então eu digo para estabelecer uma base bíblica clara para a sua libertação. A melhor delas é Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se maldição por nós, para que recebêssemos a bênção de Abraão. Vou dar-lhes algumas outras escrituras. Efésios 1, 7. Nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Colossenses 1, 12 ao 14. O Pai nos qualificou para sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção através do seu sangue. Assim, através da obra de Jesus na cruz, podemos ser libertos do domínio das trevas, que é o domínio de Satanás, e transportados para o reino de Jesus Cristo. E é como se existissem dois territórios e um abismo entre eles. Esse território é o território de Satanás, este território é o reino de Deus. Mas há apenas uma ponte sobre esse abismo, e essa é a cruz de Jesus. Se você pegar essa ponte, poderá sair deste reino e entrar naquele reino que é onde Deus quer que você esteja. Depois, 1 João 3,8, a segunda parte. Para isso foi revelado o Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Foi por isso que ele veio. E então, Lucas 10,19, que citei anteriormente, Jesus diz: Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, essas são bases bíblicas muito claras. Então, quando você estabelecer essa base, confesse sua fé em Cristo, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E com base na sua confissão, no que você diz sobre ele, que ele atua como seu sumo sacerdote. Terceiro, comprometa-se com a obediência. Você se lembra como nos qualificamos para as bênçãos? O que nós temos que fazer? Ouça a voz de Deus, faça o que ele diz. Então, quando você receber sua libertação, decida-se, comprometa-se, de agora em diante vou ouvir o que Deus diz e vou fazer o que ele diz. O próximo passo é confessar todos os pecados conhecidos, seja por você mesmo ou por seus antepassados, porque os pecados de seus antepassados podem, de certa forma, afetá-lo. Mas há uma diferença. Você não é culpado pelos pecados de seus antepassados, mas é afetado por eles. Você entende? Você é responsável pelos seus próprios pecados, mas, para ser totalmente claro, se você sabe que seus antepassados eram adoradores de ídolos, ou cientistas cristãos, ou mormons, ou, não vamos nos alongar muito nessa lista, mas algo que é totalmente antibíblico, ser libertado dele. Você precisa ser liberto dele. Então você precisa perdoar todas as outras pessoas. Jesus disse que quando você está orando, se você tem alguma coisa contra alguém, o que ele disse para fazer? Perdoe, isso mesmo. Qualquer coisa contra alguém. Isso não deixa nada e ninguém de fora. A falta de perdão em seu coração é uma barreira para a resposta às suas orações. Agora, perdoar não é uma emoção, é uma decisão. Eu digo às pessoas que isso está destruindo a muitos. Então você deve renunciar a todo contato com o oculto, ok? Por você mesmo ou por seus antepassados. Novamente, você não é responsável. Não é culpado pelo que seus ancestrais fizeram, mas isso afeta você. Então você deve se livrar de todos os objetos de contato, das coisas que tenho falado. Se você trazê-los para a sua casa, você traz consigo uma maldição. Então, quando você atender essas condições, poderá se libertar em nome de Jesus. Jesus disse que tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Faremos isso em um momento, mas quero mostrar a você o que fazer a partir daí, quando for libertado. Então você tem que confessar e esperar a bênção de Abraão, porque estamos libertos da maldição, para que possamos receber a bênção de Abraão. Então Ruth e eu faremos
uma de nossas confissões mais comuns como modelo para você. Através do sacrifício de Jesus na cruz, saímos da maldição e entramos na bênção de Abraão, a quem Deus abençoou em todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Você quer essa bênção? Deus providenciou isso para você. Provavelmente faremos isso novamente. Obrigado, querida. Lembre-se de que é a bênção do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem administra a bênção. Isso é importante, você tem que ser amigo do Espírito Santo. Veja, se você entristece o Espírito Santo, se você não honra o Espírito Santo, ele retém a bênção, ele tem a chave do armazém de Deus. Se você quiser os tesouros, faça amizade com o guardião do armazém. E então, como já disse, tenha em mente que está em todas as coisas. Você não vai conseguir tudo em uma noite, mas você se qualificou para isso em uma noite, entendeu? Se posso colocar desta forma, alguns de vocês estão indo na direção errada. Esta noite você pode fazer meia volta e começar a seguir na direção certa. Mas isso não significa que você chegou, você está a caminho. Você tem que manter essa direção. Você tem que continuar ouvindo e fazendo o que Deus diz, se quiser continuar na bênção de Abraão. E você tem que continuar fazendo a confissão certa. Acho que não vou deixar você dizer isso agora, vou esperar. Agora, se há alguns de vocês aqui esta noite que sentem que de alguma forma há a sombra de uma maldição sobre sua vida e querem ser libertados, quero conduzi-los em uma oração de libertação. Você se lembra da história que contei sobre Miriam, que leu a oração e ficou completamente curada? Não estou prometendo cura. Isso está nas mãos de Deus, mas se a doença for diretamente devida a uma maldição, se você for libertado da maldição, você se qualificará para a cura da sua doença. Então, aqueles de vocês que gostariam que eu os liderasse em oração, só nos restam alguns momentos. Gostaria que você ficasse de pé, e então vou conduzi-lo em uma oração. Em primeiro lugar, estabelecemos uma base bíblica clara. E eu te dei as Escrituras. Agora você precisa confessar sua fé em Cristo, comprometer-se com a obediência, confessar quaisquer pecados conhecidos seus e de seus antepassados. Quando fizermos isso, darei a você alguns momentos para confessá-los silenciosamente. Então perdoe todas as outras pessoas e eu lhe darei alguns momentos para perdoar um pouco. E então renuncie a todo contato com o ocultismo, por você mesmo e por seus ancestrais. Comprometa-se a se livrar de todos os objetos de contato e depois liberte-se em nome de Jesus. Tudo bem? Agora vou apenas lhe dar as palavras. Você não está orando para mim, você está orando ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem responde, não eu não tenho o poder, Ele tem. Tudo bem? Diga estas palavras depois de mim. Senhor Jesus Cristo, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, que na cruz o Senhor foi amaldiçoado com todas as maldições que me são devidas, para que eu possa ser redimido da maldição e entrar na bênção. Senhor, confesso todos os pecados cometidos por mim e pelos meus antepassados. Peço perdão. Também perdoo todas as outras pessoas que me prejudicaram ou me injustiçaram. Eu os perdoo como gostaria que Deus me perdoasse. Eu também me perdoo. Renuncio a todo contato com o ocultismo sob qualquer forma e me comprometo a me livrar de quaisquer objetos de contato. E agora, Senhor, tendo recebido pela fé o seu perdão, com a autoridade que tenho como filho de Deus agora,
eu me liberto. E aqueles sob minha autoridade, de qualquer maldição sobre nossas vidas, agora mesmo, em nome de Jesus, declaro libertação. Eu reivindico e recebo pela fé, em nome de Jesus. Agora comece a agradecê-lo, essa é a expressão mais segura da fé. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!